Atacante tem futuro definido. Vasco troca documentação com o investidor e forças ao Pequeno Príncipe. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias, novidades e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante demais para o nosso trabalho, também para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Lembrando que o vídeo é um oferecimento da Alfa. Lá você encontra as melhores odds e cotações do mercado. Vai fazer a sua aposta sempre com muita responsabilidade. Link no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo. É muito simples e fácil, sem burocracia. Faça o seu cadastro, seja Alfa. Alfa, sempre um lance à frente. Lembrando que é um produto para maiores de 18 anos. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do Legítimo Clube do Povo. Já quero começar com um assunto aqui muito sério e muito importante, desejando forças ao Giovani, ídolo e ex-jogador do Vasco, que está passando por um problema de situação de saúde muito grave. Ele que sofreu uma parada cardiorrespiratória, está internado em estado grave. No último dia 27, mais precisamente, ele passou por teve ali dois momentos, né, de parada cardíaca, precisou ser internado às pressas, está numa UTI em Vitória. Nós estamos aqui num plantão acompanhando para atualizar o torcedor em relação a essas notícias. E nesse momento, o torcedor cruzmaltino, aqui nos comentários, eu peço encarecidamente que você venha desejar forças, a sua intercessão, independente daquilo que você acredita, da sua crença. Eu peço a sua força, a sua intercessão pelo Giovani. Giovani que no jogo pelo Campeonato Carioca foi homenageado, ganhando uma camisa do Vasco. Estive com ele no último jogo em Cariacica, Vasco e Rondonópolis, né? O Vasco se classificou vencendo por 3-0 na ocasião. Me lembro muito do Léo Jardim também assinando uma camisa, dando para ele a camisa de goleiro de presente. Então, ver um ídolo nessa situação, um grande jogador como o Giovani, é difícil, né? É muito dolorido. E a gente deseja forças para ele, muita saúde para ele e também para a sua família, né? Eu não tive tanto prestígio de vê-lo jogar. Meu pai assistiu bastante jogos do Giovani e, assim, com certeza para o torcedor cruzmaltino é um grande ídolo e é um grande jogador e também um ser humano de excelência. Então, desejar aqui muita força para a saúde do Giovani e também para a sua família. Informação de última hora, a primeira portal a trazer essa notícia foi a Gazeta do Espírito Santo. Bom, passado aqui do assunto em relação à saúde do Pequeno Príncipe, vamos aqui falar sobre investidor da SAF. Vasco já troca documentação com investidor. Durante a semana, Felipe Carregal, vice-presidente jurídico do Vasco, em entrevista ao canal Fanático Vascaínos, com o Fábio Azevedo, trouxe uma informação muito importante em relação de ter conversas avançadas com o novo investidor. Até o momento não chegou nenhuma proposta concreta, mas nesse momento o que acontece? Informação do GE, Débora Schmidt trouxe esse detalhe. O investidor citado como mais avançado está, a princípio, inclinado a concluir o processo de compra da SAF do Vasco. O nome ainda não foi revelado, mas está nas fases de diligência e a expectativa por parte da diretoria de uma proposta ser vinculada. Então, notícia muito importante de última hora, porque o que acontece nesse momento? Até, se a gente for comparar o que aconteceu com o Grego, que ficou flertando ali com o Vasco, depois com o São Paulo, que ficou adiando a proposta.
vai fazer proposta, não vai fazer proposta, demorou com a proposta, chegou a parte ali também de diligência e não fluiu nada. Então teve ali os NDAs assinados e depois ficou por isso mesmo. Então para não acontecer o mesmo, nesse momento o novo investidor, ou quem está interessado na SAF do Vasco, na compra e investir no Vasco, não foi divulgado, né? Em contrapartida, é até interessante para não ter algo prejudicial na negociação. E aí, nesse momento, a informação é que já há uma troca de documentação, ou seja, está em fase de diligência. Tendo alguma atualização em relação à proposta, em relação aos objetivos, com certeza a gente vai trazer aqui para você, torcedor Cruz Maltino. Mas de última hora, o novo interessado na SAF do Vasco, o novo investidor, está em fase de troca de documentação, em fase de diligência. Beleza? Bom, passado aqui o assunto, vamos falar sobre futuro definido em relação ao mercado da bola. Um dos jogadores que era até pedido do técnico Fernando Diniz, né, interesse do técnico Fernando Diniz, eu falo do Brenner, jogador da Udinese, vai continuar no clube. Então aconteceu uma reviravolta, porque a Udinese não tinha ali tanto interesse na permanência, mas de última hora, em relação ao possível vontade do Vasco em ter o jogador, feito sondagens e negociações, um contato da diretoria de futebol da Udinese garantiu, ao ser questionado, que o atacante brasileiro não será negociado. Brenner continuará na Udinese. Informação e apuração do nosso amigo Carlos Berber. Então trouxe essa informação importante em relação ao pedido do técnico Fernando Diniz, e aí basicamente esse interesse acaba se esfriando, né? O Brenner teve ali um período no São Paulo com o Diniz conhece ele, mas a princípio a Udinese, o clube italiano, vai manter o jogador no seu plantel. E aí existem outros nomes, né? O Vasco mantém o interesse no Brian Rodrigues, tem um projeto do Vasco no Brian Rodrigues, uma parte da diretoria aprova o nome do Brian, o Diniz, o Admar Lopes, e outros ali da parte do conselho em relação a scout e a negociação temem o seguinte, né? O Brian, ele tem as mesmas características, talvez com o Nuno. Só que assim, você ter jogadores bons no seu plantel nunca é demais, né? Assim, sendo muito sincero, sendo muito franco, o Vasco já teve ali 1, 2, 3 jogadores que não serviam para o time titular em outra ocasião. Você ter 2, 3 jogadores que servem para ser titular é excelente. Então, se o Vasco conseguir, porque no entendimento do Vasco, hoje, investir no Brian é interessante. Você pegar os valores que o América do México está exigindo e investir num jogador de seleção novo, 24 anos, que tem potencial de revenda, para o Vasco é interessante. Então você vai ter ali 2 jogadores com características, do Brian e também do Nuno Moreira, que podem ajudar bastante a contribuir. Então o Vasco mantém esse interesse no Brian, a informação está confirmada, e agora vamos aguardar em relação ao Vasco realizar a proposta e fechar uma negociação com o América do México. Outro jogador, informação do nosso amigo Fernandes Puma, é o Matias Sepúlveda, jogador do Universidade do Chile, destaque na Libertadores, destaque também no clube chileno, tem sondagens e negociação com o Vasco em relação ao meio-campo. É um jogador considerado versátil. Ontem conversamos bastante sobre ele e acho que vale para ser um jogador para a peça de recomposição. Não é um jogador que chegaria para ser titular, mas hoje seria um bom substituto ali para o meio-campo, e o jogador também atua pelo lado esquerdo. Bom, passada essa informação, deixa eu só fazer aqui uma correção, galera. Ontem, na hora de passar a informação, acabou bugando, né? Eu falei 300 milhões em relação aos valores do Gabriel Peck, e não é 300 milhões, confundi ali com os 300 milhões em relação ao investimento da Nike, acho que bugou, né? Deu uma bugada e isso acontece. A informação
da correção em relação aos valores sobre o Gabriel Peck. Se o Gabriel Peck for negociado com o Palmeiras, chegaria a um valor superior a 13 milhões. Na hora de falar 13, eu falei 300. É 13 milhões de euros, tá? Só corrigindo. Lembrando que o Vasco manteve 30% dos direitos econômicos quando negociou o atacante ao Los Angeles Galaxy. Ou seja, entraria 25,6 milhões de reais nos cofres do Vasco. Então a negociação entre entre Palmeiras e Los Angeles Galaxy é pela compra num valor superior a 13 milhões de euros. Exagerei bem, né? Falei 300 milhões, mas a informação correta, só corrigindo, acontece, é 13 milhões de euros, tá bom? Mais uma vez, peço perdão, peço desculpa e estou aqui me corrigindo, tá certo? BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo. Saudações vascaínas.